Tudo bem, meus amigos? Como é que vocês estão? Iniciando 2021, primeiro, para quem nos assiste aí, um excelente 2021, né? Na esperança de que teremos uma solução mais definitiva, né? Com as aplicações das vacinas em todos nós, né? Todos nós brasileiros e todas as pessoas do mundo, né? Para a população mundial, né? Que, de fato, isso que está vindo aí comece a resolver essa questão sanitária mundial, né? Então, vamos lá. É o primeiro programa hoje, esse ano, né? Nosso primeiro programa sobre reformas estruturais, né? Administrativa e tributária. E hoje vamos tocar num tema tentando entender como é que será a questão da reforma tributária em 2021, né? Como ainda não abriu o Congresso Nacional, eles estão em recesso, né? A ideia ainda do atual líder da Câmara era que se abrisse em janeiro para fazer algumas votações, mas isso não andou. Então, na verdade, o que temos lá é o recesso normal dos nossos parlamentares e que a volta provavelmente será em 1º de fevereiro. E está aqui comigo para trocar uma ideia, fazer um debate sobre isso, sobre esse tema que a gente vem discutindo já há algum tempo, desde que surgiu essa possibilidade, esse ambiente de se pensar em fazer a reforma tributária aqui dentro da federação. Nosso diretor para esses assuntos, Diogo Chamum. Chamum, como é que você está? Tudo bem? Já dá um alô para a turma aí, Chamum. Oi, presidente. Oi, pessoal que nos assiste. A gente tem uma difícil missão aqui de tentar antever, né, ou mais ou menos entender esse rumo das reformas, a reforma tributária, que a gente pega uma carona com a administrativa também. Então, já temos uma situação complicada, assim, uma dinâmica difícil no Congresso, ainda mais nesse momento de isolamento, de reuniões não presenciais. Nós vamos tentar contribuir aqui, presidente. Pois é, então, dentro dessa lógica aí, antes de até entrar um pouquinho no tema direto, coincidentemente hoje eu assino o jornal aqui da minha terra, né, o Estado de São Paulo, e tem hoje um artigo que eu estou considerando um dos melhores artigos que eu vi ultimamente sobre a temática tributária, né? E é de uma pessoa que eu admiro muito, né, do consultor tributário, que já foi secretário da Receita Federal, o Everardo Maciel. Ele fala sobre narrativas tributárias. Muito interessante. Ele já de cara cita uma outra pessoa que eu admiro, brilhante, conheço muito, foi muito amigo do meu pai e é um grande amigo nosso, o jurista Ives Gana, que Ives diz que tributo é uma norma de rejeição social. Olha que interessante, né? Aí ele diz aqui, o que combinado com a exigência de conhecimentos especializados sobre a matéria, converte a tributação num território prodígio para a construção de narrativas que podem tão somente traduzir vieses ideológicos ou interesses específicos, legítimos ou não, subsistentes ou não. Então, ele inicia assim a fala dele, muito, muito interessante, nesse texto. Então, para os senhores aqui que leem o Jornal Estadão, leiam esse artigo que está muito bom. E aqueles que têm na internet, que também tem a parte eletrônica do jornal também, procurem ler essa narrativa que está muito interessante. Ele fala em imunidade, ele fala em desoneração, ele fala porque as pessoas confundem algumas situações, né? E ele faz alguns comentários a respeito disso, né? Para no fechamento da matéria dizer que e que ele fala em renúncia fiscal também, que está sendo muito utilizada essa fala, né? Ele explica o que são essas coisas, dizendo que a supressão dessas desonerações, mediante a adoção da alíquota única tributária do consumo, como tem sido aventados, especialmente naquelas duas PECs que estão dentro do Congresso Nacional, é uma hipótese extrema de regressividade, né? Afrontando, como observou o tributarista Edivaldo Brito, que é um outro grande tributarista, o celebrado princípio constitucional da capacidade contributiva. Então, ele abre super bem o texto e fecha melhor ainda, né? E no meio tentou, enfim, não vou entrar no detalhe, porque nós não vamos discutir o texto dele, mas vem muito ao encontro do nosso debate hoje, né, Chamon?
Então, vamos falar um pouquinho aí, Chamon, qual era a nossa expectativa no passado aí das reformas, especialmente essas que a gente chama de reformas estruturais, né, administrativa e tributária, que não saíram do papel. Queria ouvir um pouquinho você, aí a gente vai entrar num bate-bola gostoso aqui, para a turma que nos assiste aqui. Vamos lá. Pois é, presidente, a gente, como eu comentei ali na abertura, é uma dinâmica já muito. A gente está tratando de temas muito complexos, né? A questão tributária no Brasil, ela tem uma complexidade que talvez seja difícil até de entender o tamanho dessa complexidade. E então esse debate, ele já naturalmente ele é muito longo, ele se arrasta dentro do Congresso. A gente também tem que ressaltar que o Congresso tem uma dinâmica amorosa, né? É uma instituição com comissões, com os parlamentares, com voto direto, com voto em comissão, voto em plenário. Então a dinâmica ela já demanda assim mais tempo. Se tratando de um tema complexo e de interesse da sociedade como modo geral, acaba atraindo holofotes e também se arrastando, né, demorando ainda mais para ter um desfecho. E para culminar tudo isso, nós ainda tivemos a pandemia, que dificultou demais o trabalho dentro do Congresso, né, isso para os deputados. Imagina fazer uma sessão virtual, a gente tem adotado muitas reuniões virtuais que são úteis, mas por vezes a gente falta aquela presença, né, aquele debate presencial. Então, com todas essas dificuldades, a gente já vinha acompanhando a reforma tributária, e aí nós tínhamos os projetos, a PEC 45, que foi a que primeiro se avançou, assim, que ficou mais pronta para ser aprovado, mas aí nós tínhamos a PEC 110 no Senado, que é aquela que remonta lá informações do projeto inicial do então deputado Luiz Carlos Raul. Então são assuntos muito antigos. E como mexem com a estrutura tributária, são assuntos complexos demais. E no meio do caminho, o governo lançou, além do seu projeto de lei, ele lançou também a reforma administrativa, que, no nosso entender, ela é prioritária, ela tem que ser feita, tem que ser dado prioridade para ela, porque ela trabalha os gastos públicos, a estrutura de gastos. Então, para que o governo arrecada? Para fazer frente aos gastos públicos. Então, de repente, se ajustam os gastos, há menor necessidade de arrecadação, e aí não precisa fazer uma aplicação de alíquotas, como tem se desenhado, que a gente tem lido e acompanhado, que onera demais os contribuintes como um todo, mas em alguns setores muito, como é o caso da área de serviços e também das pequenas empresas do Simples Nacional que teriam uma oneração. Então, diante desse cenário, o que se lê, né, na questão do desenrolar dos processos é que vai se trabalhar a reforma administrativa primeiro e depois a tributária, na expectativa de aprovar em 2021 para vigorar em 2022, o que particularmente eu não acredito em relação à reforma tributária. Eu acho que não avança nessa velocidade. Você tem razão. Eu também concordo com você. Eu acho que a gente talvez tenha aprovação dessas duas reformas esse ano. Não sei se poderão ser aplicadas no ano que vem, que é um ano de eleição, ano eleitoral. Então tem mais esse outro aspecto que a gente tem que analisar com critério, que isso, se de fato for verdade isso e não puder aplicar, né, complica, porque só vai valer para 2023, né? Em ambos os casos, que são reformas estruturantes, né? Mas eu acho, por exemplo, a reforma administrativa, só para dar um passando dentro do que você falou, né? Enfim, esse enxugamento, essa reorganização, por exemplo, da estrutura, vamos dizer assim, dos profissionais do Estado, né? Dos servidores públicos, por exemplo, dentro desse novo conceito dessa reforma administrativa, ela é muito bom, muito válido. Quer dizer, existe uma reestruturação muito grande que se propõe ali, existe alguns cargos de governo, por exemplo, que tem que se manter e não há como mudar, porque não são cargos, enfim, também do setor privado, para citar como exemplo a área da segurança
dos estados, municípios, ou seja, polícia, etc., né? São situações específicas de profissionais que não tem no setor privado, isso é público mesmo. Então, para essa turma aí, essa gama vamos dizer assim, de funções, de profissões ligadas exclusivamente ao governo, isso provavelmente manterá, inclusive, a estabilidade e tudo mais. Mas, para o resto, a ideia é que se acabe com a estabilidade, existe toda uma lógica de meritocracia nas evoluções de promoções, quer dizer, muda tudo. Só que a gente tem que entender que isso é muito bom, e só que será feito daqui para frente, né? O que significa daqui para frente? Quem está lá já tem o seu direito adquirido, isso não vai mudar para essas pessoas, né? E já com a expectativa, até falada pelo atual secretário, que cuida desse tema, tive um bate-bola com ele recentemente, no final do ano, pelos dados estatísticos, né, a ideia é que se em 2030, o próximo disso, 60% do funcionalismo público deve se aposentar, né? E que a média nacional das pessoas que têm esse recebimento do serviço público é de 60 anos, entre a atividade dele e mais, vamos dizer assim, a aposentadoria. Então, por 60 anos, essas pessoas são assim remuneradas pelo sistema de governo, né? Então, ou seja, mesmo que esses 60% se aposente, ainda tem um longo período ainda em que eles receberão aí a aposentadoria. Não, isso é média, porque evidentemente é média de vida, enfim, uma série de situações, né? Mas, dentro de todo esse quadro, por a falta de dinheiro do governo, até hoje no Estado também, ele traz uma notícia só, eu estou vendo só a notícia de manchete, que eu não li a notícia, mas que diz assim, a consultoria da Câmara propõe flexibilizar o teto. Quer dizer, quer flexibilizar o quê? O teto de gastos. É uma coisa maluca, é um absurdo. A gente está indo totalmente contrário àquilo que todo mundo vem falando. Quer dizer, na verdade, tem que tentar trazer essa conscientização de realmente segurar essas questões. Com relação à parte tributária, eu acho o seguinte: existe agora, o debate está bem aberto, bem franco, né? É um ano pré-eleitoral, vai ser um ano de muita discussão política, não tenho dúvida nenhuma, né? Das formações, e agora a gente vai saber de fato quem serão os candidatos à cadeira do Executivo Maior, que é o nosso presidente da República, né? Quem serão esses candidatos. Então, tudo isso traz uma dinâmica também que pode realmente atrapalhar a evolução dessa reforma, né? Mas eu creio, em função de tudo que se vê, né? Também li recentemente, acho que foi ontem, que é o 8º ano consecutivo de recordes de fuga de capital estrangeiro aqui das nossas bolsas aqui no país, né? Então, e de aplicação direta também, né? Então, isso é uma coisa preocupante, né? Por quê? Porque como a gente está meio sem rumo, quer dizer, esse sem rumo, na minha visão, também se espalhou para o mercado internacional, quer dizer, os investidores lá de fora estão tendo essa visão e o jeito ele fica realmente muito inseguro, né? Apesar do Brasil, todo mundo sabe que é um país grande, um potencial maravilhoso, aqui tem tudo, né? Então, apesar de tudo isso, existe essa insegurança, porque é difícil você botar dinheiro numa roleta russa, você concorda? É meio que isso que eles estão imaginando no país. Então, a gente precisa realmente ter muito cuidado com essas questões. A gente precisa, hoje, nós, os brasileiros, especialmente os nossos representantes lá no Congresso Nacional, precisam ter essa visão, né, clara, né, que a gente precisa mudar a conduta, esse rumo desses acontecimentos, para que a gente possa dar uma dinâmica diferente e mostrar para o pessoal lá de fora que, se a gente mostrar alguma sensatez em alguns critérios, né, eu tenho certeza que isso se reverte rapidamente, porque todos querem investir no país. Então, a princípio, o que eu posso dizer é isso. Presidente, você citou aí um aspecto muito importante, que é a questão das decisões políticas. Então, a gente está numa situação, num ano pré-eleitoral, mas mais do que isso, né, nós temos as decisões e votações muito pelo viés político no Congresso. Então, a parte técnica acaba ficando, às vezes, muitas vezes, em segundo plano. Como que nós percebemos isso? As duas PECs que estão tramitando mais avançadas em relação à reforma tributária, a 45
na Câmara e a 110 no Senado, as duas tratavam em unificar, simplificar a tributação, unificando impostos, dentre eles o imposto estadual, que é o ICMS, e o imposto municipal, que é o ISSQN. Lembrando, o ICMS nós temos 27 legislações pelo Brasil, cada estado e mais o Distrito Federal tem a sua, e o ISS a gente tem 5.570 legislações. Então, este sim é a grande questão da simplificação. O que aconteceu? Estados e municípios se mobilizaram não querendo essa mudança e, por viés político, então já está se sinalizando que esses dois impostos não entrariam nessa unificação. E, habilmente, o governo lança o seu projeto sem mencionar, sem tratar de ICMS e ISS. Então, esse é um prejuízo que eu entendo que nós temos, que são as decisões políticas, porque aí tem que atender a questão do governador do meu partido, tem que fazer uma troca, eu voto assim contigo, e tu tens que votar assim comigo. Então, isso é uma coisa que prejudica, porque a análise técnica acaba ficando em segundo plano. E essa é uma dinâmica também do nosso Congresso, que nesse aspecto tributário acaba ficando mais ressaltado ainda. Então, e eu vejo isso uma grande dificuldade de se avançar com a melhor reforma possível, com as melhores mudanças possíveis. Também concordo com você. E falando, vamos dizer, diretamente das propostas que estão lá encaminhadas, porque na virada do ano eu fiquei bastante preocupado, viu, Chamon? Não sei se você também ficou, mas ainda é presidente da Câmara, né? Ele disse o seguinte: olha, vamos, além de falar em consumo, a nossa ideia talvez já entrar também nas aprovações de tributação de imposto de renda, mudança na tabela, a forma de tributar pessoa física e pessoa jurídica, enfim. Isso me preocupa porque tem 2 projetos grandes lá que correm no Senado, né? E que trazem uma carga de tributação absurda, né? Um negócio irreal, né? E quem vai pagar realmente um preço muito caro para isso, se de fato acontecer da forma como ali está pretendida, é a classe média, né? A classe média realmente é a que sofre mesmo, né? Porque realmente, infelizmente, o Brasil tem uma diferença de renda violenta, que é um país injusto, né? Isso precisa mudar também. Mas, de qualquer maneira, essa diferença é gigantesca. Infelizmente, a grande população brasileira, a grande parte, provavelmente será isenta, né? Talvez dentro dessa nova dinâmica. Mas a classe média ela pega na veia, e essa que sofre muito, que aqui geralmente arruma os empregos, aqui tá lá, tem os empreendedores, enfim, tem a turma toda lá tentando crescer, tentando melhorar a sua situação, e sofre muito, né, com essas questões todas. Então, isso me preocupou muito, mais do que está lá, efetivamente, das PECs, né? E essa nova proposta que está crescendo assim, no entendimento dos parlamentares, e que, sinceramente, eu estou achando que, de repente, talvez seja que emplaque melhor, que é a proposta que surgiu ontem, surgiu nas bases, né? Surgiu especialmente no meio das prefeituras, das capitais, né? Num projeto que iniciou-se aqui, criou em São Paulo, aqui com alguns auditores fiscais, alguns advogados especialistas, né? Trazendo uma ideia um pouco diferente, né? Que estão chamando de simplificar já, que trabalham com 4 pilares, né? Especialmente o pilar da federal, né? Os tributos federais, o do Estado, o ICMS, o municipal e ISS, e também falam da folha de pagamento, eles falam também da desoneração da questão da folha de pagamento. Então, esses 4 pilares são os que se iniciam dentro desse projeto. E dentro dessa lógica, por exemplo, eles têm intenção, como você bem colocou, na questão estadual, na federal, na municipal é pior ainda, mas na estadual, que são 27 legislações, né, a ideia é consolidar uma legislação única nacional. Então, com o entendimento dos estados, quer dizer, que na verdade são 27, mas elas têm, vamos dizer, uma diretriz muito única. Esse que é a verdade, a gente sabe disso, que a gente trabalha com isso há tantos anos, a gente sabe como é que funciona a dinâmica dessas legislações. A gente pode falar com muita propriedade sobre isso, né? Nós, profissionais aqui da contabilidade. Então, e é de fato essa dinâmica da legislação
legislação estadual, ela teve como norte a legislação de São Paulo, a legislação do Rio. Então, isso foi o do Rio Grande do Sul, que são as três mais antigas, vamos dizer assim, que têm esse critério, né, de trabalho muito parecido. Os outros estados seguiram mais ou menos a mesma linha, pode ter uma divergência ou outra, alguma coisa diferente aqui e ali, mas, no geral, é o mesmo critério, né? Então, a consolidação dessa legislação numa única nacional, para poder trazer a legitimidade de uma abrangência, de uma única legislação para o país todo, faz sentido e é mais fácil de você fazer. E a mesma coisa vale também, até nesse caso, apesar de ter mais de 5 mil municípios o país, né? O ISS, até, sei lá, 20 anos atrás, até menos, não sei o tempo exatamente, ele existia apenas em 600 e poucos municípios, né? Porque aqueles municípios, especialmente aqueles que nasceram depois, né? Que não tinham condições de virar um município, mas que foi uma política que se aplicou também por causa das políticas, né? E que inchou, né, as estruturas administrativas, né? Criando prefeitos, vereadores, secretários, enfim, em todo o país, né? A maioria vivia do quê? De repasses, e vive ainda de repasses da União e dos estados. Então, e quando se notabilizou que o ISS também era uma situação importante, até pelo próprio tributo criado no Simples Nacional, que lá você tem dentro dele o ISS, né? Então, isso deu um alerta nesses municípios e eles começaram a também querer aderir ao ISS, óbvio, né? E isso fez com que eles copiassem as legislações, basicamente das prefeituras, assim, das capitais dos seus estados, e que são muito parecidas também. Então, eu também acredito que nessa unificação também a ideia é essa, também fazer uma legislação talvez federativa aí, municipal, para que se possa ter uma gestão mais legítima, né, através de um comitê gestor de prefeitos, assim, dos estados, né, juntamente com a União. Então, esse é um critério que eu acho que é interessante, porque já existe a lei. Está lá, o critério está lá, e dentro dessa reformulação, a ideia o que é? A ideia é expurgar tudo aquilo que veio a mais, que não faz sentido, né? Para acabar com guerra fiscal e tudo mais. Então, distribuição tributária, no caso do ICMS, né? E coisas desse tipo, né? Fazendo em situações de mudança com que parte do imposto fique no destino e parte fique na origem. Eu até entendi essa história, eu achei que iria tudo para o destino, né? E eles entendem que não tem que ser na íntegra, né? Eles até me explicaram a respeito disso, faz até o sentido lógico, mas enfim, é uma ideia muito mais coerente, de fato, simplificar, acabar com isenções, deixar algumas isenções ou alguns sistemas assim específicos, né, regimes específicos por uma necessidade e até parece uma política social, né, dentro vamos dizer assim, das políticas sociais que o governo coloca no país, enfim, dando prioridades a algumas regiões, tipo Zona Franca de Manaus e coisa que o valha, né, dando tratamento diferenciado, enfim. Não, mas no geral, sim, acabando com o RENUM, com todas as isenções, enfim, e dá um tratamento muito igualitário, com alíquotas exatamente igualitárias, né, com algumas pequenas diferenças, né, mas padronizadas num país como o todo. Então, essa é a ideia de trazer uma simplificação grande, né, e encaminhar também, ou seja, dentro do conceito que o governo lançou, apesar com uma alíquota muito alta, mas também trazer uma questão também de alíquotas um pouco mais coerentes, né, dentro da nossa realidade de arrecadação tributária. E dentro dessa lógica, eu acredito que isso sim tem a condição de andar com maior velocidade, eu imagino eu. Porque você querer mudar completamente o regime tributário, que é o que se propõe nas duas PECs, que ele é uma mudança radical. Você está realmente aniquilando com os maiores tributos que tem no país, né? E aí, como é que fica? O passado, como é que faz essa mudança? Aí cria-se essa questão da mudança daqui para lá. Tem que fazer, evidentemente, resoluções infraconstitucionais, mas também tem que mexer na Constituição de forma grandiosa. Isso não é fácil de se fazer. Então, eu acredito que essa proposta, Simplificar Já, que está tomando corpo e volume, que, a princípio, eu desconfiei e tal, mas depois que eu conheci mais a fundo, eu também acho que ela é mais lógica e tem mais coerência, talvez seja o caminho de se, de fato, fechar esse ano ainda, não sei, a questão da reforma tributária.
Eu vejo, o Simplifica Já realmente ele está entrando por um outro caminho, mas como ele lida diretamente no ICMS, no ISS e em outros aspectos, como a questão ali do federal, eu acho que é um caminho interessante, sim. Inclusive, ele já foi colocado como emenda na PEC 110. E também vale lembrar, né, presidente, que hoje o Congresso está com uma comissão mista para discutir a reforma tributária. Então, são 25 deputados e 25 senadores que estão trabalhando para unificar o texto das duas PECs. Só que eles tinham um prazo para entregar esse texto no ano passado, que já foi postergado uma vez. Então, era para ser um trabalho de 90 dias, 60 dias, e já está se estendendo e a gente não sabe quando que isso vai desenrolar. Mas entendo sim que o Simplifica Já é uma possibilidade, talvez até mais próxima do que as PECs e o projeto do governo. E também, né, presidente, a gente precisa ressaltar uma dificuldade que nós, entidade de classe, temos, porque nós, em especial a FENACOM, nós temos muita contribuição, a gente tem conhecimento, a gente vem acompanhando esta matéria há muito tempo, a gente tem estudos, e aí, neste momento em que nós não podemos ser recebidos nos gabinetes, nós não conseguimos discutir, apresentar coisas que nós já fizemos em outras oportunidades com outros temas e foi super exitoso. As nossas colocações foram aceitas, inclusive mudando o texto de parlamentar. Então, isso hoje a gente está alijado desse processo. A gente não tem, a gente tem que mandar eletronicamente, tentar contatos virtuais. Isso dificulta demais o nosso trabalho. Então, a nossa contribuição ela fica diminuída, e que é ruim, porque a gente tem contribuições que são a favor da sociedade, né? Tem contribuições para melhorias de quem está na ponta, de quem está trabalhando, e outras entidades, várias entidades têm um corpo técnico importante que acabam ficando prejudicadas na contribuição deste processo. Você tem razão. Isso é uma verdade, é uma verdade que nos preocupa, né? Porque realmente tem tanta gente competente, capaz, como a nossa entidade, como, enfim, a nossa categoria profissional, que lida no dia a dia com a questão tributária, né? Isso faz parte da nossa vida, né? E não só na parte legislativa, mas também, especialmente, na execução dessa legislação, e a gente percebe as dificuldades, quer dizer, o que se cria muitas vezes, né, de emendas, de regulatórios, que atrapalha a vida do empresário, algumas coisas que se cria, né, ao longo dos anos, que foram se criando, e que você, na verdade, não sabe nem como aplicar. Se você faz uma consulta aos órgãos fiscalizatórios, em alguns casos, nem eles sabem a resposta. Essa é a verdade. É o caso do PIS e do COFINS, que eu posso dar como exemplo aqui, que era uma coisa tão simples de se fazer lá atrás, hoje é uma coisa extremamente complexa. Tem situações que, se você não consegue entender qual é a base de cálculo, aí você faz uma consulta ao governo e demora a resposta, às vezes não vem, porque você começa a tentar entender o que está feito, percebe. Então, isso que eu acho que é importante, na verdade, dentro desse simplificar já, trazer isso a enxugamento, né? Ter muitos juristas bons, muitos legisladores maravilhosos que entendem, e nós que entendemos também, quer dizer, que podem contribuir de forma muito positiva para essa construção de simplificação. Então, esse que é o aspecto que eu acho importante e, ao meu ver, parece ser o mais coerente para que a gente ruma. Porque no momento que você está mexendo numa coisa que existe, você sabe onde estão as feridas desses caminhos, né? Vamos mexer aqui, né? Sabe o que pode ser ruim para a fuga de eventual capital, para um eventual o empresário ir para a marginalidade, né? Se você começar, enfim, na forma como você trabalha. Então, tudo isso daí você tem como contribuir, levando situações simples, né? Porque quanto mais simples você conseguir, a dificuldade maior de você fazer ao meu ver, qualquer tipo de legislação é trazer ela à simplicidade maior. Porque a simplicidade, e que todos possam ter um entendimento adequado, é que facilita a luz
vamos dizer, da econômico, à luz até da arrecadação tributária, essa fiscalização. Você imagina hoje, com toda a máquina do governo, tanto federal como dos estados e municípios, fiscalizatórios, que são bons, né, muito bem sofisticado, preparado, com uma legislação simplificada, o que iria melhorar o entendimento deles, porque tudo depende de bases e de dados, concorda? Quer dizer, a forma de se cruzar as informações facilitaria e muito, que já fazem muito bem, mas hoje tem dificuldade, até os próprios arquivos que se gera, né, nessas construções aí, da que a gente chama de obrigações acessórias, são sofisticados e muitas vezes vão errados, porque o erro está desde o conceito inicial, né? O sujeito não consegue, por exemplo, acompanhar a legislação do Estado, né? Aquele que faz venda de mercadoria, do ICMS, né? Acordos, COTEC, PIS, aquilo, instruções normativas, blá, 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 e não consegue atualizar, muitas das vezes, no sistema dele para emissão da nota fiscal dele. Então, muitas vezes o cara está emitindo errado a nota e nem sabe. Não porque ele quer, porque ele não desconhece a legislação. Então, e tudo isso são situações que você tem que tentar trazer para uma simplificação. E eu acho que com gente boa, tem muita gente muito boa, a fim de ajudar nesse particular, né? E fazer isso com todo o critério que merece. Você continua com os mesmos tributos que estão aí, mas com eles voltando eu chamo voltando à raiz, voltando à origem, né? Do que foram criados, mas hoje com um grau de sofisticação, né? Que é aquela velha história. Se eu nascesse com 2 anos de idade, mas com a cabeça que eu tenho hoje com 60 e tal, seria muito melhor, né? É mais ou menos isso que a gente quer criar, trazer ao conceito inicial um imposto no início da sua tributação, mas com toda a experiência adquirida ao longo desses anos. É mais ou menos isso que se pretende com esse simplificar, já que eu acho que está bem adequado. Presidente, e o grande indicador desta complexidade são as horas, estimativa de horas que as empresas gastam para cumprir obrigações acessórias e principal. O Brasil é disparado o maior país, o país no mundo que mais gasta, que mais consome horas. Em média, 1.500 horas por ano para uma empresa cumprir, para pagar imposto. Então, cumprir obrigações acessórias e principais. O segundo, olha que absurdo, o segundo país que mais gasta horas no mundo é a Bolívia, com 1.025 horas. Quer dizer, o Brasil 1.500, a Bolívia com 1.000. A média na América Latina, 317 horas. A média da OCDE, 158 horas, quase 10% do Brasil. Então, essa é a maior prova da necessidade de uma reforma. É a maior prova que a gente precisa trabalhar com foco na simplificação e, evidente, a gente não pode também jogar a carga tributária lá para cima, o custo fiscal das empresas é muito elevado. Então, é uma outra situação que a gente tem que pensar. Se é para fazer a reforma, tem que estar muito claro e a gente tem que ter uma melhora, um ganho significativo. Do jeito que a coisa está posta, toda tudo fatiado, corremos o risco de piorar o que tem hoje. Então, é mais um motivo do debate ser mais amplo, ser feito no momento adequado, e para a gente ter segurança do que o que será aprovado traga um benefício concreto, aí eu vou dizer assim, amplo, para a sociedade como um todo, contribuinte pessoa física, contribuinte pessoa jurídica, e o cidadão comum, que muitas vezes é ele que paga a conta. O aumento da carga tributária, na grande maioria dos casos, se não for totalidade, vai para o preço do produto, vai para o preço do serviço, e o cidadão comum paga a conta. Quer dizer, o mais paupérrimo, o mais fragilizado, é o que acaba arcando com esse aumento de carga tributária que está se desenhando com as propostas que estão aí apresentadas. Bom, Chamon, você vê que o papo está tão gostoso, agradável, né? Você entende muito dessa matéria, estou gostando aqui, mas o nosso programa tem um certo tempo, né? E nós já estouramos, né? É uma pena. Então, eu queria agradecer a sua participação aqui, dentro desse conceito. Acho que é importante a gente ter levado essa mensagem a quem nos ouve, né? De que, enfim, sairá a reforma esse ano? Eu acho que talvez saia, dependendo de qual proposta que vai pegar para valer. Se for essas PECs, eu acho que aí a coisa não anda bem.
porque a própria sociedade não está descrente do que tá lá, em função de algumas coisas que eles colocam, não ter ainda um conhecimento mais aprofundado, porque eles falam que isso vai entrar terá que ser feito através de lei complementar, né? Então, por exemplo, não se tem uma carga tributária efetiva nas propostas, isso é um absurdo, não tem nenhum artigozinho dizendo a carga é X, não tem. Então, como é que você vai apostar numa proposta que não traz nem a carga tributária efetiva, né? Não, isso vai ser adequado ao longo dos anos, vamos ver como é que vai ficar. Quer dizer, você assina um cheque em branco, o jeito de botar o valor que ele quiser ali, né? Então, isso é muito ruim, né? Então, se realmente o caminho, a minha visão, se o caminho for por simplificar o que está aí, né, trazendo de fato, uma seriedade, tendo acompanhamento forte, não só dos congressistas, né, que muitos são muito bons, mas outros nem tanto, porque não é a área deles, né? Mas, sim, de ter gente aonde? Da área que entende, né? Então, advogados, tributaristas, né? Pessoas do nosso setor, né? Contábil, que conhece também com profundidade, especialmente as questões tributárias, para que a gente possa evoluir melhor aí. Então, eu deixo as últimas palavras para você, já dando um tchau para a turma toda aqui. Até o próximo programa da semana que vem. Eu só tenho a agradecer essa oportunidade de a gente levar um pouquinho de tudo que a gente está acompanhando, que faz tempo que a nossa federação e nós, né, presidente, como profissionais da área também, viemos acompanhando há mais tempo ainda, e todo o esforço que é feito para contribuir para uma melhor reforma possível e que sabendo que esse reflexo ele atinge a todo o Brasil, a todas as pessoas, por isso da nossa atenção para o tema. Era isso, gente. Obrigado.